Bem, então vamos agora para a nossa última forma indeterminada que nós vamos estudar com a regra do L'Hopital. Na verdade, as duas últimas, né? Então, quando a gente tem uma forma indeterminada do tipo infinito menos infinito, a gente tem a mesma coisa. A gente não sabe qual parte é mais infinita do que a outra, é maior do que a outra, né? Lembra que infinito não é um número, né? Então, a gente precisa modificar um pouco a nossa equação. Então, a gente tem, por exemplo, aí o limite de f de x com x tendendo a igual a infinito, o de g de x também é infinito, e a gente tem aí a subtração das duas funções, qual que vai ser esse limite, tá? Então, o que a gente vai fazer é uma pequena modificação. A gente vai escrever que f menos g é igual a f, tá? Então, eu coloquei o f em evidência. Então, aqui vai ficar 1 menos g sobre f. Se esse limite de g sobre f for igual a 1, o que vai acontecer? Aqui vai ficar 1 menos 1. Isso aqui vai dar zero, então eu tenho infinito vezes zero, que é uma indeterminação que a gente já estudou. Aí a gente pode manipular, eu jogo para baixo, né, 1 sobre infinito, 1 sobre f, então aqui eu vou ter 0 sobre 0, e aí a gente pode aplicar a regra de L'Hopital, tá bom? Então ó, você tem que fazer uma pequena manipulação antes, perfeito? Tá? Então, e a última que eu vou falar aqui rapidamente, vou mais usar um exemplo, são outras formas indeterminadas do tipo 0 elevado a zero, infinito elevado a zero e 1 elevado a infinito. Tá? Nessas daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai usar as propriedades de logaritmo para poder transformar nas primeiras formas indeterminadas de zero sobre zero, infinito sobre infinito. Tá bom? Então vamos lá fazer um exemplo. Então eu tenho nosso primeiro exemplo aqui. Eu tenho o limite de 1 sobre ln de x menos 1 sobre x menos 1, com x tendendo ao infinito, tá? Então, a gente tem, aqui a gente já viu que o ln de x, quando tende a 1, ele é zero, então aqui eu tenho 1 sobre zero, isso aqui vai para o infinito, e aqui eu também tenho 1 sobre zero, também vai para o infinito. Então eu tenho a minha indeterminação infinito sobre infinito. Então, como é que nós vamos resolver aqui? Então, a primeira coisa é, eu vou pegar a função f e vou tirar, né? Então eu tenho aqui que 1 sobre ln de x menos x, né? E 1 sobre x menos 1 sobre 1 é a mesma coisa que eu escrever aqui o ln de x menos o ln de x sobre x menos 1, tá? E esse é um limite que a gente já viu lá atrás, a gente já calculou, tá? Então a gente tem 0 sobre 0, a gente tem aqui 0 sobre 0, então o limite disso daqui a gente pode aplicar o L'Hopital e a gente vai ver que é 1, né? A gente já calculou alguns vídeos atrás, então agora a gente tem que esse limite aqui, ele é igual o limite de x tendendo a 1 pelos positivos de ln sobre 1 menos ln de x sobre x menos 1. Tá? Então, veja aqui,
A nossa função, tinha falado lá no slide, eu tinha falado que aí você inverte essa função, joga aqui embaixo e calcula, certo? Que aí vai dar 0/0 e você aplica a derivada. A regra de L'Hopital. Você pode fazer isso, como também você pode continuar manipulando um pouco, tá? Sempre procurando as formas indeterminadas que são interessantes para a gente aplicar a regra de L'Hopital. Então, o que eu fiz nesse exemplo foi jogar o ln para dentro, ln de x vezes x menos 1, e eu tirei, né, na verdade eu tirei primeiro o mínimo dessa função e depois joguei o ln para dentro. Então veja que a gente vai ficar com o quê? Aqui vai ficar x menos 1 menos ln de x. Então note que aqui, quando o x vai a 1, o que a gente tem? A gente tem 1 menos 0. Aqui a gente tem 0 menos vezes 0, então a gente tem a indeterminação 0/0. E aí a gente pode aplicar a regra de L'Hopital. Limite de x tendendo a 1 pelos positivos do que a derivada do de cima. Então vai ser 1 menos 1 sobre x dividido pela derivada do de baixo. Né? A derivada do de baixo vai ser a derivada de ln vezes x menos 1. Então eu tenho 1 sobre x menos 1 mais o ln vezes a derivada de x menos 1, que vai ser 1. Tá? Então, por enquanto isso não me ajuda ainda. Aqui é menos. Eu posso manipular um pouco mais e a gente vai ter que esse limite de x tendendo a 1 pelos positivos vai ser igual a x menos 1, tá? Então eu basicamente coloquei em evidência ali o 1 menos x. Se eu coloco em evidência aqui e aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter, os dois vão cortar, aqui vai ficar x e aqui vai ficar x também. Então eu vou ter x menos 1, x ln de x mais x menos 1 certo? Eu consigo cortar mais um pouco, simplificar mais um pouco. Na verdade aqui eu vou ter 0/0, aí eu posso aplicar a regra de L'Hopital novamente. E aí eu vou ter x tendendo a 1 pelos positivos, de embaixo vai ser ln de x mais 1 mais 1. Então, se vocês fizerem essa derivada passo a passo, vocês vão ver que vai dar isso, em cima vai ser 1. Aí agora o que acontece? Eu tenho o ln de 1, né? Quando x tende a 1 vai ser 0, aqui eu tenho 1 mais 1 e aqui vai ser 2, então o limite dessa função
vai ser igual a meio. Então, notem que eu preciso usar duas vezes a regra de L'Hopital para conseguir calcular esse limite. Tá? Muitas vezes vocês vão ter essa questão. Tá? Nem sempre a regra de L'Hopital vai ser a mais fácil. Tá? Às vezes você pensando no comportamento da função, você consegue chegar no limite dela muito mais rápido do que utilizando a regra de L'Hopital. Tá bom? Agora, só mais um outro exemplo. Considerando o quê? Considerando o limite de x elevado a x. Tá? X elevado a x com x tendendo a zero. Então aqui a gente tem o caso de 0 sobre 0 elevado a zero. Tá? Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar as propriedades do logarítmico. Veja, eu vou chamar y de x sobre x, tá? Aí eu vou aplicar o logarítmico dos dois lados, então eu vou ter o ln de y é igual o ln disso daqui, tá? Então o ln disso daqui vai cair o x, usando propriedade também do logarítmico, ln de x. Tá? Bom, então a gente tem aqui que o ln, né, o limite quando x tendendo a zero pelos positivos de x ln de x é igual a zero, sem problema nenhum, né? Eu tenho 0 vezes 0 é 0, sem problema. Tá bom? Então aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar que, então, esse limite aqui é a mesma coisa que o limite de x tendendo a zero, tá? E vamos usar a propriedade também do logarítmico. Se eu levo esse aqui a exponencial, né? Se eu faço agora a exponencial de ln de y é igual a y. É igual a y. Tá? Então, aqui, a exponencial, o limite aqui, é a mesma coisa que eu escrever a exponencial de x do ln de x. Tá? Aí eu uso o quê? Eu uso a propriedade do ln aqui, do limite, que eu posso aplicar, que esse limite aqui é igual ao limite dessa função, né, da exponencial elevado ao limite dessa função, que eu sei que é zero. Então isso daqui é a mesma coisa que a exponencial de zero, que vai ser 1. Perfeito? Então, gente, essas outras formas, veja que essas outras formas indeterminadas, o que ocorre? Você precisa primeiro fazer uma manipulação matemática para chegar numa forma que você consegue aplicar a regra de L'Hopital ou aplicar alguma propriedade de limite. Tá? Nem sempre a regra de L'Hopital vai ser o mais fácil, vocês têm a tendência de sempre procurar aplicar a regra de L'Hopital de uma vez, mas isso não é o mais fácil. Tá? O mais fácil é você olhar, entender o que está acontecendo com a função e aí sim aplicar a regra de L'Hopital ou mesmo
o limite pela definição, tá joia? Então, com isso a gente termina toda essa parte de derivadas e aplicações de derivadas. No próximo vídeo a gente vai falar sobre funções primitivas, que é exatamente o primórdio, né, a base, o conceito primordial para entender integrais, tá bom? Então, até lá!